Boa noite a todos. Obrigada por vocês estarem aqui. Então, hoje eu vim conversar com vocês sobre esse grande desafio que é chamado família. Né? Primeiro eu vou dizer para vocês o significado da palavra desafio e depois nós vamos conversar um pouquinho. Desafio, ação e efeito de desafiar. Convocação, um ato de instigar alguém de realizar coisas que normalmente, além das suas competências, que está além da sua competência ou habilidade. Ocasião, ocasiões e obstáculos que devem ser ultrapassados. Então, só aqui já deu a palestra, né? Porque a leitura maravilhosa, né? Esclarecedora. Quando nós viemos aqui no mundo, nós achamos que o mundo é nosso, que nós não devemos nada, é a natureza que deve para a gente, né? Mas não é bem assim. Então, todos nós já sabemos que a família é o primeiro e maior laboratório, a melhor oficina e é um mundo, um mini mundo dentro da nossa casa. É um empreendimento de valores morais, sociais e da saúde emocional de cada um de nós. Uma grande e genial estrutura formada por Deus, exemplificada, vivenciada, crucificada pelo nosso Mestre Jesus. Através deste laboratório, que é formado por componentes, por pessoas que o Criador sugeriu, não é? Que em conjunto nós nos confraternizássemos, nós nos entrelaçássemos, nós aprendêssemos juntos. E o Mestre convida-nos a nos relacionarmos com essas pessoas, aprendendo tudo o que for possível para convivermos com esta grande família que é o mundo. Quando Jesus veio aqui na Terra, todos achavam estranho a maneira que ele falou sobre a mãe dele, né? Que dizia, ele dizendo que eis os meus irmãos, dizendo que os discípulos eram irmãos, e a mãe dele lá fora o que era. A gente não compreendia. Mas agora, com tanta tecnologia, com tantos estudos, com tanta informação, acredito eu que nós espíritas já compreendemos melhor o porquê daquele dito, né? Havia necessidade naquela época de dizer isso, porque senão eles se matavam entre si. Eles não viam o nosso vizinho, o nosso presidente, a nossa enfermeira, o nosso médico como irmão. E a intenção dele era essa. Aprender, desenvolver valores dentro dessa família. Nós devemos desenvolver valor moral, emocional, social, valor intelectual, saúde e equilíbrio. É nesse cadinho, nesse mundo, nesse mini mundo que é a nossa família, que lá nós aprendemos a nos tolerar. É com a companhia dos nossos pais, dos nossos irmãos, que nós aprendemos a nos tolerar. Aprendemos a ter compaixão. Aprendemos a acertar arestas que no passado nós deixamos por acertar. E não precisa ser um passado muito longo, não. Um passado presente. Vivenciado, às vezes, na adolescência, na fase de crescimento, que nós deixamos de fazer. E com a família, nós nos acertamos. Aprendemos a amar e ser amado.
Olha que não é fácil amar uma pessoa difícil. Olha que não é fácil amar um inimigo. Olha que não é fácil a gente tolerar pessoas briguentas, pessoas impulsivas demais, né? E tudo isso nesse mundinho, nesse cadinho de gente, nós aprendemos. Cuidar um dos outros, dizer sim, dizer não. Para uns é mais difícil dizer não, mas nós temos que aprender a dizer não. Aprender a conviver em conjuntos. Por vezes, né, de acordo com essa nossa correria, né, a gente vê assim, pessoas falando assim: Deus me livre de eu ter filhos, Deus me livre de eu ter família. Eu vejo o trabalho que fulano passa, que Beltrano passa. Deus amado, jamais terei um filho. Aí a gente pensa que as famílias estão se dizimando. Não, ainda há muitas pessoas ainda que querem ter filhos, muitas pessoas que querem ter produções independentes, muitas pessoas que querem adotar crianças, muitas instituições que colocam uma pessoa como mãe, como mentor daquela casa, administrando todas aquelas crianças, né? Eu trabalhei em São Paulo, em uma instituição que chamava SOS Rio Bonito. Era comandado pelos alemães, e então cada fábrica, cada produto alemão assumia, que vendia, né? No meu caso, a casa era elevadores. Eles fabricavam elevadores e era responsável pela parte de alimentação. E lá colocava-se uma mãe que tomava conta de 10 crianças. Crianças que eram judiadas pelos pais, porque às vezes eram alcoólatras, às vezes eram sexólatras. Então essas crianças eram recolhidas nessa aldeia e nessa casa ficava uma mãe para tomar conta dessas crianças. E aí eu vejo pessoas falando: Deus me livre de não ter filho. Essas pessoas ainda não tiveram consciência do que elas vieram aqui fazer no mundo. Elas ainda não têm consciência do potencial que elas têm para dar. E às vezes são pessoas tremendamente prestativas, que ajuda um, ajuda outro. Ela está ajudando, só que ela ainda não tem consciência disso. Pensa que família é só aquela mãe cercada de filhos, com o marido, aquela correria toda. Não. Não vê que ele nos prepara para o mundo? Pai e mãe são apenas personagens que são colocados ali naquela casa, como mentor maior daquela casa, para exemplificar, ajudar. Não quer dizer que eles não aprendam com os espíritos que estão em volta deles, que são os filhos. É por isso que chama uma oficina. Cada um com suas habilidades, com as suas inabilidades, o pai e a mãe vai ver o que precisa ser modificado ou uma atenção especial para aquela criança. Então precisa de um pai, precisa de uma mãe. As nossas famílias estão mudando um pouco o perfil, mas elas não estão se dizimando. As nossas famílias estão um pouco adoentadas, mas elas não estão dizimando. Então, são pessoas que ainda não conseguiram ver o valor importante que elas têm nesse mundo. E aí, preocupado com essas mudanças, olha que faz tempo, hein? Allan Kardec pergunta para os espíritos: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E o Espírito da Verdade responde para ele: um recrudescimento do egoísmo. Quer dizer,
um aumento da intensidade, um agravante do egoísmo. Então, aí eu falo assim, que legal, né? O cara lá de cima é genial, né? Ele coloca a gente num conjunto, né? Numa família, para partilhar esses conhecimentos, né? Um ajudando o outro, um aprendendo com o outro, sendo que um pai, ou uma mãe, uma tia, um avô, uma madrinha, um padrinho, seja o mentor daquela casa. O mentor que eu falo, gente, é uma pessoa adulta, que tenha com um pouco mais de consciência, um pouco mais de claridade, né? Direcionamento no pensar, né? Então, esse é o mentor. Não quer dizer que ele não possa ser ao contrário, né? Então, mas com o perdão, com a gratidão e o amor, acho que não existe ferramenta melhor espiritual do que essa. Tão poderosa, né? Que não possa ser usada. Com essa ferramenta, perdão, amor e gratidão, a gente pode mudar, se mudar. Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer é se perdoar. Sabe? Eu errei. Ótimo. Sentimento de culpa? É bom. Para acordar. Mas ficar nele, jamais. Então, se perdoa. E caminha. Sempre agradecendo. Não existe luz melhor que a gratidão. A gratidão faz abrir caminhos, sabe? Faz aclarar as nossas ideias. Eu vim no carro com a Anice e ela faz. Eu posso contar? Ela faz a oração das 6 horas e nós estávamos na estrada. Ela queria colocar musiquinha para fazer a oração, mas não tinha a internet, né? Então pairou o silêncio no carro. Eu até perguntei, o neném vai fazer a oração? Ela disse, não, a gente faz em pensamento. Então esses momentos que a gente tem, essas horas que a gente marca, gente, é muito importante. Vocês não vão acreditar, mas é um alívio tão bom, é uma sensação tão gostosa que a gente sente. E a gente não pediu nada, eu não pedi nada em pensamento. Ainda comentei para ela assim, meu Deus, eu não sei nem o que pedir. Porque eu tenho tanto para agradecer. Sabe? E agradecer esse momento gostoso naquela estrada, com aquele verde, com aquela coisa maravilhosa, aquela sensação de estar vivo, vivenciando isso, sabe? Agradecer mesmo. Agradecer ao mentor espiritual que nos acompanha, né? A irmã estava no carro, agradeci a ela. Desculpa, gente. Voltei. Então, assim, agradeci a ela, sabe? A presença dela, sorridente pra gente, que a gente está vindo com todo o gás, né? Com toda a força, começando um novo ano. Não é porque é ano novo, é porque é uma nova oportunidade. E aí, nós estamos vivos. Então vamos agilizar, vamos nos melhorar. Agradecer ao mentor da saúde, porque apesar da gente não fazer as coisas certinhas, ainda ele acompanha a gente. Às vezes, que dor nas cadeiras, não vou fazer isso. Como não vai? Vamos, querida, levanta. Deixa de preguiça, se movimenta. Aí a gente vai, se estica, faz um pouquinho de relaxamento, tá ótima. Olha a dica que ele dá pra gente. É só estar assim, atentos. Agradecer ao mentor que traz fortuna pra gente. Aí você fala assim, viajou agora. Não viajei não. A fortuna
É as oportunidades que ele aclara na nossa mente. Às vezes você tem um negócio e o negócio não vai para frente de jeito nenhum. E você sabe que ali é uma mina de ouro. O que é que você está empregando ali? Ansiedade demais, resultado demais. Mas você nem começou. Aí ele traz um pouco de paz na sua mente. Traz um pouco de lucidez, de calma. E aí você começa a fazer as coisas e dá certo. E aí o resultado vem, o din-din, a felicidade, né? Se bem que não está no din-din, né? Mas só o fato de fazer aquilo dar certo já é uma felicidade, né? O din-din ajuda, claro que ajuda, né? Então a gente agradece o mentor da fortuna. Ele lembrou da gente, deu um aclaramento na nossa mente, né? Então eu falo assim, a gente tem muito que agradecer, muito. E pouquíssima coisa para pedir. Mas como o Júnior falou, a gente tem que pedir. Claro, não pode deixar batido não. Eu quero o Papai do Céu. Esse ano eu quero força, quero saúde. Mas precisa do primeiro passo. Precisa da migalhinha. Lembra da migalhinha do Evangelho? Então precisa da migalhinha, que é a nossa atitude. O que você vai fazer para a sua saúde? O que você vai fazer para ter a sua saúde? Então há necessidade de ter isso. Então, não fugindo muito do assunto, a gente veio agradecendo. E é uma belezura, como diz o caipira, né? É uma belezura a gente se sentir bem. Depois ver esses rostinhos gostosos, maravilhosos, sorridentes. Ah, por detrás tem problema? Tem, todo mundo tem. Ixi, todo mundo tem problema. Mas são os problemas que nos movem. São as dificuldades que faz a gente andar para frente. São as dificuldades que faz a gente se movimentar, sair da nossa zona de conforto. Então agradeça o problema. Agradeça o problema. Mas não deixa de resolver. Então, nesse laboratório familiar, encontramos personagens e elementos representando todos os tipos de caracteres que nos é proporcional e que vamos futuramente encontrar na vida social, na grande família que é o mundo exterior. É nessa família que aprendemos os primeiros passos de aprimoramento, de compartilhamento, quebrando assim um pouco dessa força que é o egoísmo, transformando ela em interesse. Aí você, mas que coisa feia, transformando uma palavra egoísta para um interesse, mas o interesse tem um lado positivo. Qual é o lado positivo? Quando eu me interesso por uma pessoa, eu ajudo a pessoa. Eu quero bem à pessoa. Eu quero que ela tenha o mundo aberto para ela. Então, a gente põe luz nesse interesse. Aí, qual é o objetivo? Esse é o objetivo que os espíritos encontram para nos reunir nesse grupo que é chamado família, né? E nesse mundo, quem são os personagens? Os personagens dentro da nossa família. São todas as pessoas e elementos. São todas as pessoas com elementos sociomorais que iremos deparar com a grande sociedade que é a humanidade. Então, quem são esses personagens? Nosso pai, nossa mãe, nossa tia, nosso tio, nosso avô, enfim. Aqueles que estiver por perto, embora não podemos ser assim, né? Porque a família já mudou o perfil. Às vezes nós temos pai, nós temos mãe, mas não importa. O que importa é o amor que ele passa para essa família. O que importa é o conhecimento que ele passa para essa família. Então, eles representam a grande sociedade dentro desse micro mundo.
Daí a importância da família, os nossos atos, os nossos exemplos, o nosso falar e as nossas atitudes. Porque dentro desses componentes, que é a família, nós vamos encontrar pessoas dignas, nós vamos encontrar pessoas trabalhadoras, mas nós vamos encontrar aquele tiozinho folgado, né? Nós vamos encontrar aquele tiozinho que chega na nossa casa, senta todo escarrapachado no sofá. Ei, tem uma cerveja aí, pode me servir uma cerveja? Não tem? Nós temos esses irmãozinhos folgados, né? Temos pessoas da pesada, nós temos na nossa família. Nós temos aqueles irmãozinhos que de vez em quando lembra que você existe, mas só quando aperta o calo, quando ele precisa resolver um problema e sabe que você vai resolver o problema, aí ele acha a família, né? Mas ele também é bem-vindo na família. Ele é um componente, ele é um personagem, ele ensina. Ele ensina. Se a gente observar, ele ensina. Quantas vezes a gente não vê esses irmãozinhos folgados que não quer nada com a vida, mas tem um coração. Só faltam tirar a roupa, que quase ele não tem, para dar para outros. Não é assim? Dentro dele mora a bondade e ele espalha a bondade. À maneira dele, mas ele espalha a bondade. Pessoas esforçadas, pessoas ignorantes, analfabetas, pessoas cultas, pessoas abertas, fácil de lidar, pessoas fechadas, que a gente fica pensando, o que será que está pensando? Difícil de ajudar, né? E algumas pessoas com interesse, né? Que é essa daí que a gente resolve os problemas dele, né? E depois ele some. Mas todos esses personagens nós temos nessa oficina. E iremos encontrar ao longo da nossa vida esses elementos no grande mundo. Então podemos dizer que a nossa família é uma mini miniatura desse nosso mundão. Daí nós vemos a importância que é a família, a importância de darmos conta da nossa família. Porque nós não estamos criando elementos para viver dentro da casa. Nós estamos criando os elementos para viver em sociedade. Porque eles são nossos irmãos. Às vezes a gente vê assim, vamos dizer ali, um político, né? Ele não é muito legal, ele não é muito lúcido, né? Não tem muita moral e tal. E aí a gente mete o pau. Uhum. Do teu lado tem alguém ouvindo. Do teu lado tem alguém ouvindo. Do teu lado tem um radar. Né? O que você acha que essa criança, escutando você xingar, você dizendo coisas feias, que você não consegue as coisas devido àquele fulano que está no poder, assim, o que tipo de sentimento vocês estão construindo nesse elemento na sua família? Ou nessa criança? Vamos dizer criança. Eu não queria colocar criança, né? Mas vamos lá. Que tipo de sentimento a gente está colocando nessa criança? Como você acha que ele vai sair dali, da sua casa, para enfrentar o mundo? Com coragem ou com medo? Com força ou com desânimo, sabendo que todo mundo é assim? Então, os nossos exemplos, o nosso falar, as nossas atitudes é muito importante. Né? E como que nós podemos manter essa lucidez, esse equilíbrio? E nós já fazemos isso. Né? Há dias que a nossa família está empolvorosa, né?
Aí um quer matar o outro, outro quer trancar o cara no quarto porque está fazendo muito escândalo, e assim. Ou então, no outro dia, a família está paz e amor, né? Tudo numa boa, né? Temos que prestar atenção nisso. Temos que ser equilibrados. Porque o mundo lá fora vai ser assim. E é assim. Esses dias aí, eu não gosto de falar muito em política, mas esses dias eu vi alguma coisa sobre alguém lançar bomba, né? Olha só, eu levanto da minha cama, né? Mal-humorada, e falo assim, meu Deus, eu queria acabar com tudo. Sabe, se eu pudesse, eu explodia tudo. Nós temos gente assim no poder. Então, presta atenção no que nós vamos falar dos nossos filhos. É muito importante isso, né? No trabalho, nós não conseguimos ser produtivos, nós não conseguimos um bom trabalho, um bom salário, mas a gente não quer pedir a conta, né? Mas também não fazemos nada para melhorar. Não fazemos um curso, nós não nos atualizamos, não fazemos nada. E esperando que o patrão mande embora. Se a gente esperasse legal, bem-humorado, seria legal. Mas só que a gente não faz isso, né? Quantos não faltam? Começa a faltar. Quantos não estão tirando com essa falta o lugar de outros que têm força de vontade, têm força de trabalho para ficar naquele lugar? Né? Então, assim, chega em casa, reclama com a esposa, chuta o pobre do cachorro, incomoda o pobre do filho. Gente, nossos filhos estão olhando isso. Como é que ele vai encarar o primeiro trabalho? Se você deixou tudo isso pairando lá dentro do seu lar. São coisas que nós temos que estar atento. A mesma coisa na empresa. Quantos que tratam os empregados como lixo, né? Como escravo? Quantos que não tratam assim? Você tem que fazer para mim, é um dever, você precisa do meu dinheiro. Sim, nós precisamos do dinheiro dele. Só que nós temos que tomar cuidado que tudo que nós temos, apesar do esforço, apesar do trabalho, apesar de levantar cedo, apesar de tudo isso, de uma hora para outra nós podemos perder. Porque tudo aqui é um empréstimo. Então vamos valorizar o nosso empregado, porque graças a ele a gente tem a produção, graças a ele nós podemos vender, graças a eles nós podemos ter lucro. Então tudo isso, todos esses componentes, todos esses personagens, todos esses comportamentos saem de dentro do mini-mundo. Então, gente, vamos prestar mais atenção a esses itens, né? E aí, eu estava conversando com as minhas filhas, né? E aí, de vez em quando, a gente entra em desarmonia, né? É normal. Mas eu sempre falo, conversar, colocar os seus pontos de vista, a sua maneira de pensar, é importante. É importante. Mas sempre com uma certa harmonia. Sem gritar, sem dizer que quem manda nessa casa sou eu. Tá, a gente sabe que o pai, a mãe, o pai diz ser a cabeça da família. Mas o que seria se não tivesse a esposa carninha de pescoço?
É ela que dá movimento à cabeça. Então, gente, somos dois. A nossa família está mudando. Pai e mãe saem para trabalhar. Eles saem para trabalhar. Então, quando chegamos juntos. O filho precisa de uma atenção para a lição. A mamãe está ocupada. Vai lá, papai. A mamãe tá fazendo a lição com o bebê. O bebê, ó. O garoto. Papai, tem louça na pia. Vai lá, põe um aventalzinho, fica tão sexy. Vai botar um aventalzinho, vai lavar. Sabe? Ajuda a mamãe, ajuda o papai. São exemplos de compartilhamento que nesse mundinho, nesse micromundo, nós podemos ampliar para a humanidade e fazer a diferença, fazer um mundo melhor. E por que não? Com o seu comportamento, com as suas atitudes. Então, não podemos dizer que é um ditado antigo, né? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Não cabe mais a nós. Pais, seja ele papai, mamãe, titia, um mentor da família, tem que dar exemplo. Tem que dar bons exemplos. Porque aquele elemento, aquele personagem que está vivendo junto com a gente, está aprendendo os primeiros passos ali dentro. E nós, mães, pais, somos os primeiros mestres. Eu estava falando para Nice que na gravidez do segundo bebê, ela tinha uma mania de deitar em cima do meu fígado. Eu acho que era macio, porque doía, mas doía. Aí eu virava do outro lado e esse neném não deixava eu dormir. Foi indo, conversando com ela, porque doía, machucava. Ela aprendeu a dormir do outro lado. Então, mãe, é no ventre que se começa a educar uma criança. Então, assim, não vem dizer, mas eu não conheço meu filho. Conhece sim. Conhece as boas tendências e as más tendências. Eles dão indícios. Tem aquelas crianças que, por algum motivo, elas gostam mais do pai. Aí ela chega, é papai daqui, papai de lá, que é meu pai, que é meu pai. A mãe fala alguma coisa e ele já faz malcriação. Tem pais que acham uma gracinha. Ai, meu homenzinho. Errado. Errado, querido. Já está ali o indício do machismo. Já está lá o indício de um inimigo na família. Então, querido, vamos lá conversar com a mamãe. Não faça malcriação. Você vê que a mamãe não grita com você. Você vê que a mamãe faz as coisas com carinho para você. Chama ele para junto dessa família para se unir, com carinho. Não precisa ser aos gritos, não precisa bater na criança, mas conversa quantas vezes for necessária. Mãe e pai não podem sentir canseira. Uma vez pai, uma vez mãe, uma vez educador, não podemos ter canseira. Repetidamente, nós temos o dever, a obrigação de ensinar os nossos filhos o bom comportamento, os bons hábitos. Para que quando ele sair nesse mundo, ele não se sentir excluído, não sentir depressão, não querer acabar com a vida sem motivo algum. Porque o que mais a gente vê é isso, sabe? Então vamos estar mais atentos com os nossos filhos. Mas não quer dizer que na família só tem coisa ruim. Tem coisa boa, tem coisa boa. Tem aqueles espíritos mais evoluídos que vêm na nossa família para ensinar. E às vezes, só às vezes, a gente se afina mais com ele.
Porque de repente é aquele amigo que no passado andou ali juntinho de você, né? E aí ele veio no mundo, na família de irmãos, não veio para hostigar ou instigar ciúmes, mas ele acaba fazendo isso. Você, a mamãe gosta mais de você, porque você é bajulado, que você é isso, que você é aquilo. Não se sintam culpadas, mães. Esse amor realmente existe. A reencarnação diz isso, explica isso direitinho. Então, são amigos, são parentes, são filhos que um dia no passado nós nos demos tão bem e viemos nessa família. Agora, não é por isso que você vai excluir o outro. Observa esse que te ama com carinho e aprenda para você poder passar isso para aquele. Sabe? Vai existir, sim, a dorzinha de cotovelo. Vai existir. Mas pode amaciar isso. Chama ele junto do irmão. Assim, olha, nós gostamos, sim. Mas nós não desgostamos de você. É que você é muito intenso e às vezes você me cansa. Mas eu amo vocês. Chama ele para junto da família. Chama ele para junto do grupo. Porque lá naquele mundo lá fora, ele vai saber trabalhar isso. Então, vocês estão vendo como esses personagens são importantes? Cada um de nós trazemos uma bagagem de conhecimento dentro dessa família. E se estivermos atentos, nós vamos perceber isso. E não precisa sofrer dentro de uma família, não. Por mais difícil que ela seja, não precisa sofrer. Nós, espírita, nós temos a ferramenta. A oração. Ora por ele. Vai amaciando ele como se fosse um bifinho, né? Sabe? Com bastante oração. Deixa ele assim bem macio. Sabe? Um dia ele vai sentar com você, vai conversar com você, vai colocar aquilo que estava no passado para fora. E às vezes não é um passado tão passado. Às vezes é um trauma que passou na infância, uma rejeição, sabe? Um momento que a mãe, com muitos filhos, sem querer, deixou ele esperando por alguma coisa e aquilo ali ficou gravado, que era importante o que ele tinha para falar para você, ficou gravado. A minha mãe não quis me ouvir e então ele é rebelde. Sabe? Ora por ele. Ora por ele. Aí ele vai ficar bem macio. Aí você chega, conversa com ele com paz, com harmonia. Então, gente, era isso que eu tinha que falar para você. Papai do céu sempre tem uma razão para nos colocar na família que nós precisamos estar. Cabe a nós saber o que nós estamos aprendendo com este convívio, o que nós estamos ensinando para esses personagens, né? O que eu posso fazer por aquela família? Às vezes eu estou aqui na minha família, está tudo bem, mas aquela família ali não está muito bem. Você não vai entrar assim, né? Não, você pede licença, conversa. O que está acontecendo? Vamos, conversa comigo, senta aqui, puxa a cadeira na calçada mesmo, que as pessoas aqui não fazem muito isso, mas a gente no interior de São Paulo, a gente puxa a cadeira no meio da calçada e vamos conversar com o vizinho. Lá ele chora todas as lamúrias, lá ele chora todos os seus intempéries. Você, que já tem um pouco mais de experiência, aclara a mente dessa pessoa com carinho, com amor, com paciência. Essa é a extensão do mundo lá fora. Vocês são as minhas extensões. Com vocês, eu também aprendo. Eu aprendo a sorrir. Eu aprendo a agradecer. Eu aprendo a orar por vocês. Pedir ao nosso Pai maior que esse ano seja assim
bombástico mesmo. Sabe, seja legal, seja de força, de coragem, que vocês tenham saúde, que vocês venham com um sorriso até aqui, mesmo que o calo esteja doendo. Não sendo o sapato, que o sapato você pode tirar. Mesmo que o calo esteja doendo. Então eu aprendo com vocês. E eu espero que vocês também tenham aprendido um pouquinho do que eu falei para vocês. E que nós merecemos. E que nós precisamos dessa nossa família. Seja ela bonita, seja ela culta, seja ela pobre, seja ela intelectual, na parte financeira, seja ela humilde. Agradeça a essa família. Agradeça a oportunidade de aprender em conjunto. Ame essa família. E se não puder amar, respeite-a. Muito obrigada, gente.